Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube chamado Romana ou ao podcast que também se chama Romana. O nosso objetivo é fazer um aulão sobre lucro presumido. Na verdade, são dois, e nós vamos dividir em parte um, parte 2. Nesse primeiro, eu quero falar de alguns aspectos conceituais e mais ao final do podcast eu quero mostrar como se calcula. Então, primeiro nós vamos falar um pouco da teoria, porque não adianta sair fazendo cálculo desembestadamente, você tem que saber o porquê que você calcula dessa forma. Você tem que saber a legislação que ampara esse cálculo, quais são os aspectos mais relevantes. Posteriormente, vou fazer um outro aulão, e aí é parte 2, mostrando aspectos específicos, como regime de caixa, regime de competência, quando a empresa tem contabilidade, quando não tem, como é que fica a questão da distribuição de lucro. Então, esse é um vídeo inicial, é um vídeo ou em um podcast, né, que você também pode estar ouvindo pelo podcast, ele é inicial aí para falar de lucro presumido. Vamos ao que interessa. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Quando a gente fala de lucro presumido, primeiro, o que é lucro presumido, né? A gente tem que ter uma ideia do que é o lucro presumido. O lucro presumido ele é uma opção de cálculo quando a gente está falando de tributos sobre o lucro. Então, o lucro presumido ele não está falando de tributos sobre o consumo, por exemplo, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, não. Lucro presumido, ele está falando de tributos sobre o lucro. Então, quando a gente fala de lucro presumido, nós estamos falando de imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ, e contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Primeira dúvida que pode surgir é: as empresas estão obrigadas ao cálculo do lucro presumido? Não. Existe na legislação tributária algumas situações específicas que obrigam determinadas entidades a estarem no lucro real. Ninguém é obrigado a estar no lucro presumido, ninguém é obrigado a estar no Simples Nacional. Então, isso precisa ficar bem claro, que o lucro presumido ele é uma opção no planejamento tributário. Ela é uma forma simplificada. Muita gente acha que o simples é uma forma simplificada de tributação. Mas o lucro presumido também é uma forma simplificada de tributação. Porque originalmente as empresas elas deveriam ser o quê? Elas deveriam ser lucro real. Mas, para simplificar para as microempresas, para empresas de pequeno porte, o governo criou o Simples Nacional, criou o lucro presumido, mas em teoria as empresas deveriam ser todas do lucro real. Teve lucro é tributado, não teve lucro não é tributado. Mas nós sabemos que o lucro real ele é uma estrutura mais complexa, então nem sempre as empresas conseguem ou é interessante para elas ter essa estrutura mais complexa. Então, esses são os aspectos introdutórios aí quando a gente fala de lucro presumido. Nós estamos falando de hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2020, esse podcast eu não sei quando você vai ouvir. Mas hoje é o decreto 9.580, porque o decreto 3.000 de 99, que era o regulamento do imposto de renda, foi revogado. Então, o atual é o decreto 9.580, ele substituiu o decreto 3.000. Muito bem. Então, você está falando de um regulamento do imposto de renda que é um tributo federal, tá? Imposto de renda é um imposto federal e a contribuição social sobre o lucro líquido é uma contribuição social também da competência da União. Então, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é a União. Quem é o sujeito passivo? São as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido. Então, qual é aí? A gente vai falar então, sujeito ativo é a União, é quem tem a competência para tributar. Sujeito passivo é o contribuinte, é a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido. A principal lei é a lei 9.000, o decreto 9.580,
E nós estamos falando de um imposto, que é o imposto de renda, e uma contribuição social sobre o lucro. Então, o imposto não tem uma destinação específica, o imposto não tem vínculo, a contribuição social é destinada para fins sociais. Ok. Qual é o fato gerador? Em que momento nasce a minha obrigação de pagar esse tributo? Porque isso é importante porque às vezes eu sou contribuinte, mas eu não tenho fato gerador. Então, naquele momento, eu não tenho que fazer o cálculo desse tributo. Então, o fato gerador, ele acontece no caso do lucro presumido quando eu tenho receitas. Enquanto, enquanto eu, no lucro real, só aufiro tributo se eu tiver lucro, no presumido não. Independente de ter lucro, se eu tiver receita, eu vou ter imposto de renda e contribuição social a pagar. Aí você fala assim, mas tem regime de caixa, regime de competência, isso nós vamos falar na parte 2, não vamos tratar desse detalhe aqui. Então, ao ferir receitas, eu, independente de ter lucro ou não, eu devo estar atento ao cálculo do imposto de renda da contribuição social, que eu vou falar mais ao final. Qual o período de apuração? De quanto em quanto tempo eu tenho que calcular o lucro presumido? A apuração, ela é trimestral, tá? Então, ela é 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro de cada ano calendário. Se uma empresa começou em maio, primeiro trimestre dela é esse? Não. Ela iniciou no segundo trimestre, tá? Não é quando a empresa inicia, é o ano calendário, primeiro trimestre do ano calendário, segundo, terceiro e quarto. Então, o lucro presumido você vai juntar a receita do trimestre, ok? Então, quem pode optar? Quem pode optar são as pessoas jurídicas que tenham renda bruta, tá? E aí a gente vai falar depois do que compõe essa renda bruta, mas renda bruta igual ou inferior a 78 milhões. Então, hoje é esse limite, 78 milhões. Se você tem um faturamento superior a 78 milhões no ano, você deve ser tributado pelo lucro real obrigatoriamente. Um parêntese aí, se a minha empresa iniciou ao longo do ano, esse é o primeiro ano dela, eu tenho que fazer um cálculo proporcional considerando 6 milhões e 500 mil. Por que eu tenho que levar em consideração 6 milhões e 500 mil? Se você pegar 78 milhões, dividir por 12 meses, você vai chegar a 6 milhões e 500 mil por mês. Isso significa que se a sua empresa estivesse funcionando ativa desde janeiro, em dezembro ela teria ultrapassado 78 milhões, então ela estaria obrigada ao lucro real. Então a gente acaba fazendo um cálculo proporcional. Se eu não estiver obrigada ao lucro real, também posso optar pelo lucro presumido. Quem não pode optar? Quem está obrigada ao lucro real. Então, se eu tenho atividades como bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidade de previdência privada aberta. Então, mesmo que eu tenha 4 atividades e uma delas seja uma dessas que eu citei, por causa dessa uma atividade, todo o meu CNPJ, ou seja, a minha empresa tem que estar no lucro real. E aí é que entra o planejamento tributário, que não é o foco de hoje, né? Se eu tiver lucro, rendimento ou ganho de capital oriundo do exterior, eu estou obrigada ao lucro real, então eu não posso optar pelo lucro presumido. Se eu tiver algum benefício fiscal relacionado ao imposto de renda, PAT, Lei Rouanet, PRONAM, PRONAS, PDTI, PDTA, algum incentivo fiscal relacionado ao imposto de renda, não posso optar pelo lucro presumido, tenho que estar no lucro real.
Se eu recolher o pagamento mensal aí pelo regime de estimativa, se todo mês eu calculo o imposto de renda e a contribuição social, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer esse cálculo pelo lucro real e não pelo lucro presumido, tá? Se eu tiver atividade de factoring, também eu estou obrigada aí ao lucro real, não posso optar pelo lucro presumido. Como é que eu faço a opção pelo lucro presumido? Eu opto pelo lucro presumido no momento em que eu pago a guia do imposto de renda. E aí, não dá para você falar assim, vou fazer um redarf, vou falar para a Receita Federal que na verdade eu escolhi errado, eu queria o lucro real e acabei pagando uma guia com o código do lucro presumido. Não existe essa opção, tá? Não existe essa opção de trocar de regime tributário. A gente vai falar, quando eu fizer um aulão de lucro real, eu vou falar em situações muito específicas que você pode ir do lucro presumido para o lucro real dentro do mesmo ano. Mas você não pode ir do lucro real para o lucro presumido. Mas eu vou tratar disso em vídeos futuros, episódios no podcast futuros, porque senão fica muita informação no único vídeo. Então, paguei a guia do imposto de renda, eu vou ficar o ano calendário inteiro no imposto de renda, não tem jeito. Ou não paguei nada, entreguei a declaração de rendimentos da empresa, né? Entreguei a escrituração contábil fiscal, foi substituída a DIPJ. Lá eu informo qual é o meu período de apuração para aquele ano. Bom? Então essa é a forma de optar, muito cuidado nisso, porque quando eu opto, eu não posso voltar atrás. Eu não posso dizer, paguei errado. Foi meu funcionário que gerou a guia errada, eu não prestei atenção. Você pode demitir o funcionário, se você quiser. Mas você não pode mudar o regime tributário só no ano seguinte. Então, pagou a primeira guia, já era, você só pode trocar no ano seguinte. As pessoas jurídicas e quem tem iniciado aí a atividade ao longo do ano, ou resultante aí, houve uma incorporação, fusão ou cisão ao longo do ano, você vai manifestar no pagamento da primeira guia. Então, isso aconteceu no segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, é quando você vai pagar a guia. Quem já existe, por exemplo, no ano de 2020, a empresa já existia em 2019, o primeiro pagamento de 2020, referente ao primeiro trimestre, é o que diz qual é a sua forma de apuração. Se é real, se é presumido. Se você abrir uma empresa em junho, é quando você for pagar o imposto de renda da competência junho. Então, é o pagamento da primeira guia do imposto de renda no ano. Que entra no cálculo, né? A gente fala assim, eu já falei para vocês que o lucro presumido é com base na receita. Mas o que entra neste cálculo? Tá? O que eu considero aí? É receita bruta total, está muito vago. Eu preciso saber o que é a minha receita bruta total para saber se eu ultrapassei o limite de 78 milhões por ano ou não. Então, é a receita oferida na atividade, venda, serviço, industrialização. São as receitas de qualquer outras fontes não relacionadas diretamente com os objetos sociais da empresa, por exemplo, aluguel. Então, para compor meu faturamento, eu tenho. Para compor minha receita, eu tenho faturamento, tenho receita de aluguel, tenho ganho de capital, tenho ganho líquido obtido em operação de renda variável. Por exemplo, comprei uma ação por R$2, vendi por 3, tive R$1 de lucro. Aplicação financeira de renda fixa, o rendimento. E rendimento decorrente de participações societárias. Eu invisto em outras empresas e tenho rendimento decorrente a isso. Então, são as receitas que eu tenho que considerar para saber se eu ultrapassei o meu limite de 78 milhões no ano ou não. E quando for inferior a um ano? Eu tive uma fusão, cisão, incorporação, a empresa iniciou as atividades ao longo do ano. Eu vou fazer o cálculo proporcional, considerando aí 6 milhões e 500 mil
por cada mês. Então, se a empresa iniciou as atividades em junho, por exemplo, eu vou considerar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses vezes 6 milhões e 500. Então, qual vai ser o meu limite aí proporcional que eu tenho que levar em consideração? Eu vou pegar 6 milhões e 500 vezes 7, 45 milhões e 500 mil. Então, se eu iniciei a minha atividade em junho, a minha empresa não pode ultrapassar o faturamento de 45 milhões e 500 mil. E se eu ultrapassar os 78 milhões no ano? Se eu ultrapassar os 78 milhões no ano seguinte eu estou obrigada ao lucro real. Tá? Aí não tem jeito, eu estou obrigada ao lucro real. Bom, e aí, digamos que 2019 eu tive um faturamento de 80 milhões. 2020 eu estou obrigada ao lucro real. Mas em 2020 eu tive um faturamento de 75 milhões. 2021 eu posso voltar para o lucro presumido, porque em 2020 meu faturamento ficou em 75 milhões. Então 2021, se for interessante para mim, eu posso voltar para o presumido. Não tem nada que me impede. Coitado do contador, né? Que um ano é emprestando presumido, um ano está no real, depois volta para o presumido, mas pagando bem, né? Não tem problema nenhum. Não há mudança, não há possibilidade de mudança, tá? Conforme eu falei, a tributação é definitiva para todo ano no calendário, exceto algumas hipóteses previstas aí, como por exemplo, em caso de arbitramento ou em casos de situações que obriguem a empresa a estar no lucro real. São situações muito específicas que serão tratadas quando a gente for falar de lucro real. Não vou entrar nesse detalhe aqui no lucro presumido. E aí, o que vai acontecer se eu estiver alguma situação que me obrigue ao lucro real, por exemplo, vou acabar falando disso agora, né? Se eu tiver, por exemplo, lucro, rendimento ou ganho no exterior, eu saio do presumido dentro do ano calendário e entro no lucro real. Então, eu não posso sair do lucro presumido para o lucro real por minha vontade própria, mas se a legislação me obriga, se a legislação diz que naquela situação eu estou obrigado ao lucro real, eu saio do presumido e entro no lucro real. Vamos começar a falar agora da parte do cálculo, né? Como é que a gente calcula o lucro presumido? Eu já disse que o lucro presumido é com base na receita. Mas e aí, como é que a gente faz esse cálculo? A gente faz, como o nome diz, o lucro ele é presumido. Eu tenho uma presunção do que eu vou ter de lucro. Não é o lucro real, é o que eu presumo. Então eu posso calcular então qualquer percentual de margem de lucro, de margem de presunção de lucro sobre a receita? Não. Quem vai determinar isso é o decreto 9.580, não é mais o regulamento de 99, né? É o decreto 9.580 de 2018, que vai dizendo, por exemplo, atividades em geral tem uma alíquota de 8%. Revenda de combustível, 1,6%. Transporte, exceto de carga, 16%. Transporte de carga, 8%. Serviço em geral, exceto hospitalares, 32%. Serviços hospitalares, 8%. Intermediação de negócios, 32%. Administração, locação, cessão de bens móveis e direitos de qualquer natureza, inclusive bens imóveis, 32%. Então, a gente tem o cálculo da margem sobre a receita que eu vou falar detalhadamente daqui a pouco como é que faz esse cálculo. Temos aí um porém. A legislação, ela diz que receitas em geral eu calculo 32%, tá? No entanto, ela também diz que as receitas de serviço que não ultrapassarem 120 mil por ano, tá? Eu posso calcular uma margem de 16%.
Então, se você trabalha no escritório de contabilidade, se você trabalha com pequenas empresas, tem que ficar atento a isso. Ah, são todas as receitas? Não. Serviços hospitalares, serviços de transporte e profissões regulamentadas, por exemplo, arquitetura, direito, medicina, não usufruem desse benefício. Essas atividades, independente de quanto faturem em um ano, a margem de contribuição, a margem de presunção, ela vai ser de 32%. Os demais serviços, se você tem um orçamento, uma expectativa de que o seu faturamento vai ser até 120 mil por ano, você calcula uma margem de 16%. Você calcula uma margem de 16% sobre a receita. Então, como é que a gente faz esse cálculo, né? Vamos falar aí em termos práticos. Digamos, e aí eu tenho que ter, claro, uma expectativa de que o meu faturamento vai ficar em 120 mil por ano. Ah, e se não ficar? Vamos tratar disso agora, tá? Digamos que no primeiro trimestre eu tenho uma receita de serviços de 30 mil, né? De janeiro a março. Cancelamento de 1.000, eu tenho uma receita tributável de 29 mil. Então, eu vou calcular a margem de imposto de renda de 16%. Então, 16% de 29 mil dá 4.640. Vou calcular aí, não tinha falado antes, né? A alíquota do imposto de renda é de 15%. Então, 15% de 4.640 dá 696. Não ultrapassou 60 mil ao trimestre, não tem adicional. Então, em relação a esse primeiro trimestre, no dia 30 de abril, porque o cálculo ele é trimestral e sempre vence no último dia útil do mês subsequente ao trimestre. Então, o primeiro trimestre vence em abril, o segundo trimestre vence em julho, o terceiro trimestre vence em outubro, o quarto trimestre vence em janeiro. Então, eu calculei aí R$ 696 para pagar de imposto de renda. Já no segundo trimestre, eu tive um faturamento de 35 mil, um cancelamento de 2 mil, então eu tenho uma receita tributável de 33 mil. A margem do imposto de renda é de 16%, 16% de 33 mil, 5.280, 15% de 5.280, 792. A ser pago aí em julho. No terceiro trimestre eu tenho 40 mil de serviços, tenho cancelamentos aí de 2.500, receita tributável de 37.500. Então, a margem de imposto de renda é de 16%, 16% de 37.500, 6 mil. Alíquota de imposto de renda de 15%, 15% de 6.900 reais. Até aí tudo maravilhoso, né? Tive um total aí de faturamento de 105 mil. No entanto, quando chegou no quarto trimestre, eu faturei 45 mil. E aí eu ultrapassei os 120 mil, porque ao longo do ano, então, eu tive um faturamento de 150 mil reais. E aí, o que a legislação diz nesse caso? Ela diz, olha, você se beneficiou no primeiro e segundo trimestre de uma margem de 16%. Só que no quarto trimestre você ultrapassou o faturamento de 120 mil no ano. O que você tem que fazer? Você tem que voltar no primeiro, segundo e terceiro trimestre e calcular a diferença que está faltando. Ou seja, você não pagou o primeiro e segundo trimestre, segundo e terceiro trimestre com a margem de 16%, agora você vai calcular o restante. Então, 16 para 32 mais 16. Então, você vai voltar no primeiro trimestre, calcular a margem de 16% que está faltando, que vai dar 4.640, 15%. Segundo trimestre, 16% sobre a margem, sobre a receita tributável de 33 mil, 5.580. Imposto de renda de 15%, 792. Quarto trimestre, 16% sobre o rendimento tributável, 6 mil reais, 15%, 900 reais. Então, você calcula a diferença e o quarto trimestre. No quarto trimestre, você já sabe que ultrapassou os 120 mil, você não vai calcular a margem de 16 e depois 16 de novo. Você já vai pegar os 42 mil, né? Porque é 45 mil de serviço, menos 3 de cancelamento, receita tributável de 42 mil.
Margem de 32% sobre os 42 mil dá 13.440. 15% sobre 13.440, 2016. Mas aí a legislação diz, aí você pode estar se perguntando assim, tá bom, mas se eu tenho que retroagir primeiro, segundo e terceiro trimestre e calcular a diferença que estava faltando, eu vou pagar multas e juros? Porque eu estou recolhendo fora da época? Não. A legislação diz que se você pagar junto com o imposto de renda e a contribuição social do quarto trimestre, ou seja, se você pagar em janeiro, tá? Você vai pagar sem multas e juros. Se você pagar depois desse prazo, aí não tem jeito, você vai ter que pagar multas e juros. Então você retroage primeiro, segundo e terceiro trimestre, calcula a diferença, porém não paga multas e juros se você pagar dentro do vencimento do quarto trimestre, que é janeiro. Bom, se ficou um pouco confuso, você pode aí assistir esse vídeo, assistir o podcast mais vezes. Então falamos do imposto de renda. Agora, e se eu tiver um faturamento até 120 mil por ano? Eu tenho esse benefício na contribuição social? Eu reduzo a minha margem de serviço para 16% também? Não. A legislação, ela só menciona imposto de renda. Então, se a empresa tem um faturamento até 120 mil por ano, eu reduzo a margem do imposto de renda, mas não reduzo a margem da contribuição social. Falando agora de contribuição social, a contribuição social, o imposto de renda, a gente tem aquela tabela que eu mencionei aqui, as alíquotas. Na contribuição social, não. Na contribuição social tem 12% para atividades comerciais, indústrias, serviços hospitalares e de transporte e 32% para prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de transporte, intermediação de negócios, administração, locação, ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. Então eu tenho 12% e 32% na CSLL, é mais tranquilo, né, de calcular. O que entra na minha base de que eu posso deduzir? Então, se lá atrás eu falei o que compõe a minha receita, aqui eu vou falar para vocês o que eu posso deduzir da minha receita. Então, eu posso deduzir da minha receita os cancelamentos, as devoluções, os descontos incondicionais, o IPI e o ICMS, substituição tributária. E sobre a minha receita de serviços, o que eu tiro? Eu tiro cancelamentos e descontos incondicionais. Então, essas são as deduções permitidas em lei. Por fim, aí, a gente terminar essa primeira parte de falar do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido, eu quero falar com vocês detalhadamente sobre o cálculo do primeiro trimestre. Né? Eu falei como é que calcula lá no faturamento até 120 mil, mas agora vamos tratar detalhado. Se você está ouvindo através do podcast, no YouTube você consegue visualizar os slides que eu preparei, as tabelas, os cálculos. Então eu convido você a dar uma olhadinha no YouTube. Mas se você está compreendendo tudo pelo podcast, continue aí pelo podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? É muito importante que vocês se inscrevam no canal para que vocês recebam aí todo esse conteúdo voltado para a área tributária. Muito bem. No lucro presumido, nós temos aqui no primeiro trimestre, essa é uma empresa que tem vendas e serviços e ela também tem demais receitas. Vamos fazer esse cálculo aí do lucro presumido. Então, eu tenho as receitas de janeiro, fevereiro e março. Se eu estou fazendo um cálculo do primeiro trimestre, eu somo essas receitas. Eu somo os cancelamentos, eu somo o ICMS-ST, eu somo o IPI, eu somo o desconto incondicional. Então, vai ser faturamento das vendas, menos cancelamento, menos ICMS-ST, menos IPI, menos desconto incondicional. Então, você vai perceber que eu tenho 165 mil de faturamento, 11.500 de cancelamento, 4.500 de ICMS-ST, 2.800 de IPI e 7.500 de desconto incondicional, que eu vou deduzir do faturamento. Então, eu tiro do faturamento o cancelamento, o ICMS-ST, o IPI e o desconto incondicional. Chego a um faturamento tributável de 138.700.
Esse faturamento tributável, ele é o mesmo para o imposto de renda e para a contribuição social, mas as margens são diferentes. Enquanto em vendas eu tenho 8% no imposto de renda e 12 no serviço, não, perdão, 12 na contribuição social, no serviço eu vou ter 32 no imposto de renda, 32 na contribuição social. Então a gente não calcula o imposto de renda e a contribuição social juntos, porque a margem não é a mesma. Então eu tenho aqui faturamento tributável 138.700. Então vamos falar primeiro do imposto de renda. Tenho além desses 138.700 a receita de serviço, que não tem cancelamento e não tem desconto incondicional. Então, ok. Então, o que eu tenho tributável? 138.700 de venda, líquido, né? Já feitas as deduções. E no serviço, 57 mil. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a margem de venda, 11.096, né? Porque eu vou calcular 8% sobre as vendas e vou calcular 32% sobre o serviço. Então, eu tenho 11,96 sobre vendas e eu tenho 32% de 57 mil, eu tenho 18.240 de serviço. Ok. Então, esses dois valores vão compor minha base de cálculo. Mas o que eu tenho que olhar? A empresa tem rendimento de aplicação de R$ 200. A empresa tem aluguel, né? Ela recebe dinheiro de aluguel de R$ 5.000. E a empresa tem um ganho de capital de 1.300. Não calculo margem nas demais receitas da empresa, tá? Então, eu vou pegar a margem de venda mais a margem de serviço mais 100% da minha aplicação, 100% do meu aluguel, 100% do meu ganho de capital. Essa é a minha base de cálculo de imposto de renda. Então, eu chego a uma base de cálculo de 35.836. Vou calcular 15%, 5.375,40. Tem adicional? Não. A legislação diz que no trimestre, se a minha base de cálculo do imposto de renda ultrapassar R$ 60.000, eu calculo o adicional do imposto de renda. Não é o caso aqui, tá? Nós não temos uma base superior a 60 mil, então não temos adicional de imposto de renda. Temos retenção na fonte, aí a retenção pode ser de imposto de renda na nota fiscal, retido na fonte, pode ser de aplicação financeira. Então, eu tiro o que já foi retido na fonte e pago só a diferença, que é R$ 3.875,40. Vou calcular a CSLL. Tenho aí 138.700 de venda, já feitas as deduções. Calcula a margem de venda. Qual é a margem de venda para a CSLL? 12%. Então, 12% de 138.700, 16.644. Qual é o meu total de serviço? 57 mil. Qual é a margem de serviço para a CSLL? 32%. 32% de 57 mil, 18.240. O que vai compor minha base de cálculo de CSLL? A margem de venda, a margem de serviço, 100% do meu rendimento de aplicação, 100% do meu aluguel, 100% do ganho de capital. Então, margem de presunção de vendas, 16.644. Margem de presunção de serviço, 18.240. Rendimento de aplicação, 200. Aluguel, 500. Ganho de capital, 1.300. Qual é o total da minha base de cálculo? 41.384. Qual é a alíquota da CSLL sobre a base de cálculo? A alíquota é de 9%. Então, 9% de R$ 41.384 dá R$ 3.724,56. Vou tirar aí a retenção na fonte. Tive notas fiscais aí com retenção na fonte sobre serviço de R$ 1.000. Qual é o meu valor a pagar? R$ 2.724,56. Então, é dessa forma que eu faço o meu cálculo do meu lucro presumido. Na parte 2, eu vou fazer um episódio no podcast e no canal do YouTube, com a parte 2 trazendo mais detalhes sobre o cálculo
do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, não se esqueça de seguir aí no podcast. Nós estamos no Instagram romana.rio, no Twitter romana_rio, no LinkedIn T de Tatu Romana, tem o site tatianidromana.com.br. Então sigam nas redes sociais. Obrigada pelo seu interesse e até breve.